Que a paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo seja com você, povo de Deus. Esse é o Olhando Podcast, seja muito bem-vindo. Eu sou Andréa Lopes e esse é o podcast que mais olha para Jesus. E você é o convidado do Espírito Santo de Deus. Ele te espera para que você possa conhecer mais acerca de quem é Jesus. Você sabia que Jesus é o Alfa e o Ômega? Ele é o princípio e o fim? A brilhante estrela da manhã, como a gente sempre fala aqui. Então, hoje você, por favor, não saia no meio do Olhando Podcast, combinado? A minha convidada, gente, é muito especial. Ela é um exemplo de superação, de fé, de recomeços. Ela recomeçou a vida em uma outra nação. Então, você hoje não pode ficar de fora, combinado? Até o final, fica ligadinho, interaja comigo. E eu quero saber de uma coisinha agora. De onde você está falando? Por favor, comenta aí, coloca aí nos comentários, aí no chat também, interage comigo, porque nós temos muitas perguntas para fazer para a minha convidada, toda especial. Sim, você vai gostar do testemunho dela, vai ser impactante, você vai ser edificado, sua fé vai sair lá em cima, vai ser voando como uma águia, porque nós temos uma história maravilhosa. Mas coloca aí também de onde você está falando, aqui do Brasil, quem sabe de outra nação, dos Estados Unidos, lá do Canadá, quem sabe lá da Nova Zelândia. A gente tem relatos de pessoas que estão vendo, olhando o podcast. Olha o que Deus está fazendo. Você não quer ficar de fora disso, então se inscreve nesse canal, me ajuda, que seja realmente uma força. Quando você se inscreve, sabe o que acontece? Você ajuda a palavra de Deus a ir a lugares onde você não pode ir. Mas o Olhando Podcast, o canal Olhando para Jesus, pode chegar a lugares mais diversos onde você não pode ir. A palavra de Deus está lá para libertar, curar, salvar. Então, por favor, inscreve aí nesse canal, deixa um comentário, dá um likezinho aí para ajudar a fortalecer. Sem mais delongas também, eu quero te fazer um último convite. Vai na minha descrição, que está recheada assim, de novidades, um curso que eu estou fazendo. Eu vou lançar agora, mas está sendo lançado aqui aos pouquinhos. Um curso sobre relacionamentos com Deus e com quem está ao nosso redor, com o próximo, sua família, seu marido. Olha que maravilha. Tudo baseado na Bíblia. Esse curso você não vai poder ficar de fora. Entra aí, adquire esse curso. É um curso online, aulas muito pequenininhas, de 5, 7 minutos. Você não sabe? E um tapa aí você já vai ficar mais preparada para se relacionar com Deus e com quem está ao seu redor. Fora isso, você vai ter o link da minha convidada toda especial, você vai seguir ela, porque ela é uma mulher de Deus. Vou fazer uma apresentação digna da minha amiga querida. Ela é uma mulher de Deus, uma cantora. Ela é adoradora do Deus vivo, cantora, fonoaudióloga. Olha assim! Ela é uma especialista em voz, trabalha a voz, já foi minha professora várias vezes, preparadora vocal e agora, em breve, futura musicoterapeuta. Eu estou falando de Uda Morino! Oh, minha amiga, querida! Que alegria, viu? Para mim é um privilégio, estou muito feliz, né? Uma experiência única, porque está do seu lado. É sempre um privilégio. Oh, meu Deus! Porque a gente, pessoas maravilhosas, né, que a gente admira, que eu admiro muito você como mulher de Deus, esse podcast olhando, né, eu lembro de quando começou o canal e faz parte. Já está essa expansão, né, já está nessa proporção e eu creio que Deus vai fazer muito mais, infinitamente mais, eu creio sim, estou muito feliz de estar aqui. Eu também! Muito bom! Amiga, eu já orava, por esse encontro há muito tempo, né? E você acompanha mesmo, desde o início, né? Olhando para Jesus nas lives, entrava nas lives. Gente, graças a Deus, eu tenho amigos e amigas que acreditam na missão que o Senhor Jesus tem para nós. Ide e pregai o evangelho, né? Verdade. Mas é uma alegria, Udinha. Eu sei que você tá na correria porque chegou dos Estados Unidos, é tanto compromisso e parou, né, minha amiga, um pouquinho para falar uma pequena parte do seu testemunho aqui para nossa audiência, né, amiga? Então ninguém pode sair, né? Ninguém pode sair, nenhum, faz o convite. Vai chamando mais gente. Chamando mais gente, mas uma alegria mesmo no meu coração receber você, né? Depois de você teve ano passado, foi uma correria, porque acabou que você tinha perdido sua mãezinha. Você vai contar algumas coisas que eu sei que são momentos de vale, momentos de alegria, mas isso faz parte, né, das aflições
nós vivemos. É uma alegria poder conversar com você Pra mim é e mostrar um pouquinho de quem é Uda Moreno, essa mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, que eu admiro. Eu não vou chorar não, viu, gente? Já tô quase chorando. Mas aqui tomando um cafezinho com você. Esse é um bate-papo entre amigas, sabe, com amiga? certeza. Então você tem um espaço aqui para você falar sobre sua história, pra gente conhecer. Amém. Eu tô muito feliz. Amiga, antes da gente começar, de fato, eu trouxe uma palavra que o Espírito Santo me deu quando eu estava orando por você, por esse momento de bate-papo, e ele falou tão forte comigo sobre o homem e a mulher justo e justa. E eu vou ler aqui no Salmo 34, e o verso de número 15 até o 19, que diz assim, Salmo 34, verso 15 ao 19. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Aleluia! Ai, bênção demais. Eu vou ler novamente esse versículo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. É verdade. Que palavra tão apropriada para os dias que estamos vivendo, né, amiga? Com certeza. São dias difíceis de aflição, a gente vê as notícias, sabe? E essa palavra traz ânimo para o nosso coração. Trouxe ânimo essa semana toda para mim, sabe? Desde o fim de semana, olha, nós podemos até passar por aflições, mas o Senhor, há uma promessa. Ele vai nos livrar. Exato. Não de algumas, mas de todas é verdade. As nossas aflições. É verdade. Ele não é, amiga? E viver isso é maravilhoso, né? Não porque a gente passa por todas as situações que qualquer pessoa passa. Mas é diferente quando a gente passa com Deus, conectado com Ele, né? Como a palavra diz, firmado na rocha. Então, existe uma diferença muito grande quando a gente olha para Deus e não só olha, e quer caminhar com Ele, mais perto dele, né? Então, foi isso que eu experimentei ao longo da minha vida, das minhas experiências, que quanto mais perto dele, mais a gente ouve a voz dele, maior ele fica na vida da gente, que né? lindo, meu Deus. Gente, vai ter muita emoção aqui. E é isso que eu queria perguntar para você. Como é que Jesus chegou na vida de Uda Moreno? Como é que foi essa sua experiência? E se existiu ao longo da trajetória, né? Desde que você conheceu Jesus, filha de pastor, né? Que você é. Isso. E assim, mas se existiu também, depois dessa experiência de conversão, se existiu algum momento que você saiu desse caminho? E como é que foi essa experiência? Conta pra gente. Vamos lá. Eu gostaria até de começar com aquele versículo lá em Jó. Não estou lembrada agora o capítulo, mas todo mundo conhece ele. Que lindo. Eu conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos veem, né? Te veem. E foi assim, eu nasci no lar evangélico, né? Meu pai pastor, minha mãe missionária até Deus levar. Minha mãe falava da palavra de Deus o tempo inteiro, né? E a gente nasceu nesse berço, né, de leitura da Bíblia. Eu lembro de eu criança, meu pai era pedreiro também, porque ele gostava de construir. Então, as igrejas que ele implantava, ele construía. Ele mesmo construía. Então, eu me lembro pequena, mexendo lá na massa com ele, que lindo. Né, fazendo massa de cimento, né? Acho que você falou assim, massa de concreto. Concreto e ajudando ele. Bora, minha filha, bora, vamos fazer a igreja. Quantos irmãos, amiga? Comigo são 6. 3 homens e 3 mulheres. Todos maravilhosos, uma família abençoada, uma família, assim, extraordinária. Minha família é um presente de Deus para mim, né? E meu pai foi, assim, eu digo que meu pai foi minha base desse lado mais artístico, né, dos meus dons, e minha mãe foi a minha base evangelística, né, de falar do evangelho. Demais. Mas, então, eu cresci no lar evangélico, comecei a cantar bem novinha, com 5 anos, eu já comecei a cantar. Pequenininha, exatamente. Então, meu pai sempre me levava para fazer a parte de louvor. Naquela época não tinha, assim, ministério de louvor como é hoje, né? O perfil mudou muito, assim. Naquela época tinha participação musical. E eu sempre fazia parte disso, né?
Então, meu pai me inseria muito nesse contexto musical. E foi daí que eu comecei a me interessar muito pelo estudo da voz, né? A estudar a voz e tudo. E eu comecei a ter essa vivência na igreja por muitos anos, até os 20 e poucos anos. Dali em diante, que eu já estava mais adulta, né? Eu comecei a ter aquela curiosidade, já que eu vivi a vida inteira no lar evangélico, como que será o mundo lá fora, né? E aquilo foi me despertando aquela curiosidade. Foi o tempo também que eu me casei, então me afastei um pouco do convívio da família. E eu realmente enveredei para fora da igreja, da instituição, né? Saiu mesmo, Saí né? Dos mesmo. caminhos do Senhor. Isso, exatamente. Você lembra quantos anos você ficou assim? Nossa, eu fiquei praticamente quase 15 anos. 15 anos. E nesse tempo, foi o tempo que eu também comecei foi na época que eu comecei a estudar muito o canto, né? A parte técnica, eu comecei a fazer o canto lírico lá na Universidade Federal. Uau! E eu comecei a mergulhar, não, agora eu quero conhecer, né, a música popular, quero ver, quero mergulhar nessa área, né? E foi daí que eu comecei a me distanciar do evangelho, né, da convivência mais íntima com Deus. Eu comecei a querer experimentar outras coisas. Uau. E nesse tempo foi muito interessante, porque eu vivi muitas experiências, muitas, e fui mergulhando cada vez mais, e cada vez mais afastada, né, desse convívio. E chegou um momento que eu comecei a não acreditar nem mais na existência de Deus. Nossa. Então eu não cria mais que Deus existia, eu achava que tudo ali era uma fantasia, que se criou, que a Bíblia era algo muito... como se fosse algo alegórico, histórico, né? E muito cheio de fantasias, de histórias. E eu fui me envolvendo com isso. Nossa. E eu fui lendo muitos livros de filosofia, né? Algumas filosofias, por exemplo, do alemão Friedrich Nietzsche. Eu lia muito. E tem um livro dele chamado Anticristo, que eu li muito. E eu me identifiquei um pouco porque o Nietzsche, ele veio de uma linhagem também evangélica. Uau, que engano, né? Uhum. E aí eu comecei a ler bastante isso. Só que eu comecei a me afastar bastante do lado espiritual. Uau, tudo que seus pais tinham lhe ensinado. Isso. Então começou a ser questionado naquele momento que você entrou na faculdade. Você pode dizer que foi no momento que você entrou na universidade, Foi antes amizades? Um pouquinho, foi antes um pouco, mas aí eu fui para a universidade. Não necessariamente a universidade, mas mais o meu convívio com outras pessoas que pensavam muito diferentes, né, daquilo que eu fui criada, né, meu pai me ensinada e meu pai e minha mãe. Então, eu fui muito para esse lado. Só que no meio de tudo isso, eu sentia muito vazio, muito, porque eu comecei a ter curiosidade de tudo, né? Mas todas aquelas curiosidades nunca me preenchia. É como se sempre faltasse algo dentro de mim, né? Eu senti isso também. Isso, sempre faltava algo e eu buscava em outras coisas e via mais outra alternativa. E assim, a sensação é de um buraco sem fundo, né? Sabe? E você vai se aprofundando, vai indo, mas você percebe que nunca vai ter um limite. Meu Deus. Não é? E foi o que foi acontecendo comigo. Então eu vivi muitas coisas, né? Experimentei de várias outras religiões, por curiosidade também. E todas elas, nenhuma me trazia esse preenchimento que hoje eu sinto. Só Jesus, né? Que hoje eu sinto. Só Jesus. É muito especial isso. E aí, mas foi muito interessante porque eu senti que era Deus também me permitindo, sabe o filho pródigo, né? Uau. Que passou, deixa eu ir, né? Eu quero me dar minha herança aí. Quero conhecer. E eu digo que minha herança era a voz, né? Era os dons que Deus tinha me dado, né? Naquela situação eu me via assim. Não, eu peguei minha herança, eu disse assim, deixa eu ir viver. E aí, Deus me deu a oportunidade, eu tive a oportunidade de estar em vários lugares, né? Sim. De cantar também para muitos artistas, né? Famosos.
tanto daqui da Bahia quanto do Brasil, do exterior também. Então eu comecei a trabalhar muito com hotéis, cantando em muitos eventos grandes, né? E só que era impressionante. Eu chegava em casa, botava meu rosto no travesseiro e vinha aquele vazio. Uau. Era aquele vazio. E eu chorava muito. Tem vários relatos que eu tinha um diário, eu escrevia muita coisa. Só que chegou um tempo, depois dos meus, acredito que meus 5, 6 anos fora do evangelho, dessa convivência mais forte com Deus, eu comecei a perceber que algo na minha vida ia mudar. Eu tinha essa sensação de que algo ia mudar, porque a coisa estava tão difícil, né? Tão densa, tão pesada, que eu disse assim, não, algo vai mudar. Eu sentia no meu espírito que algo ia mudar, sabe? Ia dar um 360 na minha vida. E eu creio que muitas pessoas que podem estar ouvindo esse podcast podem estar passando por isso, né? Você pode estar passando por isso. Talvez você tenha aquela sensação de que algo vai acontecer. E muitas vezes é o Espírito Santo falando contigo, te sinalizando que algo pode acontecer, né? De que ele está começando a te atrair, né? E aí tem aquele trecho da música da Gabriela Rocha que eu gosto muito. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. E lá no fundo eu sentia isso, sabe? A glória de Deus me atraindo. E foi interessante que nesse tempo eu já não acreditava mais nele, mas sentia algo diferente. E foi aí que teve uma oportunidade de eu fazer uma turnê fora do país. Eu ia para uns Emirados Árabes, aquela região árabe ali, né? Um manager, a gente chama manager, né? Eu não sei como que fala isso, um produtor inglês nos convidou, exato. E pra gente ficar uma temporada lá de 4 meses. E lá que Deus me levou para aquele lugar onde não tinha igreja, não tinha nenhum contato com, vamos dizer assim, com o cristianismo. Eu fui para um país completamente muçulmano e que só tinha mesquitas. Uau! E para a gente entender que Deus ele pode se revelar em qualquer lugar, né? Muitas vezes lugares improváveis, lugares que você menos imagina. E eu fui para lá, para aquele lugar, assim, de uma forma muito aventureira. Menos improvável mesmo. Improvável. Um lugar que ele disse, meu Deus, eu não conheço esse país, Bahrein. Um país que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Eu fiz, meu Deus, eu vou pra lá, né? É pra lá que eu vou. Não falava, meu Deus, não. Tô falando agora, porque já é o costume. Mas na época, que situação que eu vou passar. Não sei pra onde eu vou. Mas a vontade vinha. Aquele desejo de que algo ia acontecer. Eu já sentia no meu espírito que algo ia acontecer lá naquele lugar. E tudo foi realmente dando certo. E Deus me levou para aquele lugar. Onde não tinha igreja, onde não tinha nenhum contato, como eu falei, né? E lá eu vivi umas situações o primeiro mês foi tranquilo, o segundo, terceiro, eu comecei a ter problemas com duas pessoas que nós levamos para lá. Foi a banda inteira? Foi a banda inteira, exatamente. Só para entender. Então, o produtor levou vocês levou aqui do a nossa Brasil banda, lá. Isso. E eu fui para lá para cantar todos os tipos de música, internacional, música MPB, né? Porque você tem uma voz, né, pessoal? Eu vou dizer eu sou suspeita. Gente, essa mulher tem uma voz, você não tem noção, não. Depois vai passar algumas imagens do Dinha, assim, você cantando em alguns lugares, você vai contar essa experiência, mas assim, só pra você ter noção. Olha o que Deus fez, gente. Deus é poderoso, ele vai fazer isso na tua vida, como fez na vida de Uda. Conte, Uda. Como foi que ele te levou pra Bahrein? E aí eu comecei a ter situações lá de que começou a ficar muito difícil, né? Administrar o grupo, pessoas querendo ir embora, porque não acostumou com a cultura, né? Que realmente é uma cultura muito diferente. Sim. A cultura árabe é bem diferente. Eu me adaptei rápido, até porque, como meu pai era de ficar indo de cidade em cidade, a gente mudando muito, então a gente tem aquele espírito mais assim de se refazer rápido, né? Então eu não tive muita dificuldade de me adaptar, não. Mas alguns músicos tiveram e queriam ir embora, e aí contrato. E, enfim, foi bem difícil. E teve um dia que eu sentei, assim, perto do restaurante, do bar que eu cantava.
E eu comecei a chorar, porque eu estava vendo a situação muito difícil, não estava sabendo lidar. E foi aí que Deus usou uma pessoa que não era religiosa, era de outra religião, inclusive, e falou assim, olha, Uda, por que você não ora? E eu falei assim, mas orar? Peraí, minha família toda falava isso, de oração e tal, e eu não tenho mais esse costume de orar. Para mim, eu tenho que resolver minha situação, eu não tenho que ficar pedindo a Deus nada. Uau! Então, eu cheguei nesse ponto, né? Se afastou tanto que não cria mais, exatamente. nem mesmo na oração. Não. E ele falou assim, mas você precisa entender que a oração é a chave de qualquer problema. Aleluia! Que Deus é esse? E eu falei assim, ó, você tá enganado, eu já vivi isso muito na minha vida. Então, eu desprezava muito. Uau. E aí, ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou apostar com você. Eu fiz assim, então tá bom, eu aceito a proposta. Olha. Mas descrendo total de que alguma coisa ia acontecer. E no terceiro dia, para resumir um pouco, né, porque é muita história ainda pra gente contar, Deus se revelou realmente para mim. E eu, naquele momento, a partir dali eu comecei a ouvir a voz de Deus. Porque eu não tinha nem noção do que era a voz de Deus de verdade. E foi ali o meu encontro com o Senhor. Foi extraordinário. Extraordinário. Quando eu me lembro, eu tenho que me controlar, porque senão eu me emociono, porque foi muito especial para mim. Sabe? Muito especial. E aí teve um episódio que depois desse encontro, eu tive um acidente de carro lá. Eu não tinha carteira, né? Num país árabe é meio complicado, porque você tem que andar certinho e tudo. Mas estava num momento que a Fórmula 1 estava tendo o Grande Prêmio de Bahrein. Né? Era o primeiro circuito árabe de Bahrein da Fórmula 1. E eu, inclusive, fui até convidada para cantar no lançamento desse evento, né? Um evento muito grande, mundial. E era o tempo que essa carteira minha brasileira estava aceitando, porque estava vindo muito estrangeiro, né? Gente de todo mundo, né? Para assistir esse circuito da Fórmula 1, né? Que é super conhecido. No Brasil, a gente lembra do Ayrton Senna, né? E eu tive o privilégio de conhecer vários pilotos também da Fórmula 1. E, enfim, dessa área, dessa logística toda. E aí eu estava aceitando a carteira. Mas eu tive um acidente lá. Um acidente de carro. E foi num momento, numa rua, que não tinha pedestre, porque lá todo mundo anda de carro, não tem ônibus, então você não tem transporte. Assim, público, que não seja público, não tem. Só você anda de táxi ou de carro próprio. Um pouco parecido com a Flórida, onde eu moro agora, né? Quase você não vê gente andando na rua. E lá é a mesma coisa. E quando eu bati o carro, eu fiquei assim, entrei em crise, porque eu falei, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Meu colega de trabalho comigo, ele tomou um corte na frente, assim, na frontal, né? E ele sentou no passeio, um sol escaldante, e os policiais chegando e querendo falar comigo, e eu tentando explicar o acidente, não consegui. Eu fiz, meu Deus, o que é que eu faço agora? Meu inglês, clamou na hora, aquele inglês pouco que eu tinha, eu fiz, meu Deus, e agora? Né? Porque eu já estava mais, assim, próxima do Senhor. E eu falei, Senhor, e agora? Me socorre aqui nesse lugar, não estou sabendo explicar nada desse acidente. E eu lá mergulhada ali naquele chão, sentada ali, e o policial querendo falar comigo, e eu sem... E de repente apareceu um homem. Meu Deus. Com toda a indumentária árabe, né? Eu me lembro até hoje o rosto dele, não esqueço. Ele bateu no meu ombro e fez assim, eu olhei pra ele, me assustei na hora, né? Porque não tinha ninguém na rua, era só eu, os policiais e o meu colega de trabalho, e mais a moça que tinha sofrido o acidente do outro carro. Deus. E esse homem bateu no meu ombro e fez assim, tá tudo bem com você? Isso em inglês, né? Tá tudo bem com você? Eu fiz assim, eu tô bem, mas aconteceu tudo isso aqui, meu colega, ele fez, não se preocupe, eu vou te ajudar. E ele aí virou pro policial e explicou todo o acidente, descreveu tudo, e falando em árabe, e eu olhando pra ele, disse assim, como esse homem sabe de tudo isso, desses detalhes, dos detalhes que nem eu mesmo me dei conta. E eu parei e eu voltei, ele voltou pra mim e falou assim, olha, tá tudo ok, não se preocupe. Está tudo ok, você vai ficar bem. Cuide do seu amigo. E aí eu virei pro meu amigo, você tá bem?
Tá tudo bem com você? Olha, você viu que o rapaz me ajudou? Ele fez, que rapaz? Eu não vi ninguém, eu tô aqui sentindo dor. Aí eu virei esse aqui, quando eu virei, que eu olhei, não tinha ninguém. Deus. Então eu falei assim, meu Deus, cadê esse homem que me explicou tudo? Cadê ele? Onde é que ele tá? E eu fiquei assim, na hora, estarrecida, não sabia o que dizer. O policial me deu um papel e daquele dia em diante eu fiz, meu Deus, ainda estou em êxtase porque eu não sei o que aconteceu com esse homem. Mas até então, eu não passava pela minha cabeça que poderia ser um anjo do Senhor, né? Um anjo de Deus, que nos protege, que nos livra de todo mal. Aleluia. Né? E eu vim me dar conta disso quando eu, conversando com o meu pastor Abraão, quero mandar um abraço enorme para o pastor Abraão, da IBAN, né, de Salvador. Aleluia. E ele falou, Uda, eu não tenho dúvida que um anjo te visitou. Eu fiz, pastor, eu não sou digna, como eu, né, tão pecadora, tão, né, e ele falou, não tenho dúvida de que o socorro veio. Então o socorro de Deus, ele chega na hora da angústia, sabe, se a gente crê, o socorro dele vem. E foi o que eu experimentei naquele dia. E eu, daqui em diante, Deus começou a me dar tantas experiências com ele, e daí eu não conseguia mais parar, né? Parar com ele, parar de ligar, né, de me ligar a ele, de orar, de estar na presença dele. E eu fiz, Senhor, o que eu vou fazer agora? Eu, com tudo isso aqui, né? Trabalho, tudo, né? E ele falou para mim, lá em Isaías 54, que eu gostaria de ler, né? Essa palavra foi muito forte para mim. Amém. E eu fiz, Senhor, o que eu faço da minha vida agora, né? Que o Senhor entrou e eu tô de volta, sabe? E aí ele falou comigo, e no Isaías 54, que diz assim, canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tivesses dores de parto. Porque mais são os filhos da desolada do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda. Estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não os impeçais, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. E a tua posteridade possuirá as nações. Amém. E fará que sejam habitadas as cidades asoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. E não te envergonhes, porque não sofrerás afronta. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Pois eu, o teu Criador, é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. E naquele momento, sabe? Aleluia. Eu me lembrei muito desse trecho aqui. Não temas porque não serás envergonhada. Por quê? Um acidente lá no país árabe, no meu caso, eu tive que ir ao tribunal. Meu Deus. A um julgamento. Meu Deus, aleluias, Pai. E eu falei para Deus, meu Deus, como que eu vou para um tribunal, né? Porque a pessoa com quem eu bati o carro, ela sofreu lesões, né? E aquelas lesões levavam a um caso judicial mesmo, né? De como culpada do acidente, e já tinha uma audiência marcada. Inclusive, o próprio público que ia lá me assistir fez uma campanha para mim, Help for Uda. Uau! E eles fizeram uma campanha lá, ajudem a Uda, e para me ajudar nessa questão do meu julgamento. Meu Deus! E até para o tribunal eu fui, né? E na incerteza se eu ia ser condenada ou não. Nossa! E para a glória de Deus, eu não fui envergonhada, como esse versículo falou. Ele te deu a palavra. Eu fui absolvida de toda a culpa, né? De todo acidente. E eu faltando uma semana para eu vir embora. Aconteceu tudo isso. Mas eu entendi que ali era um propósito de Deus. Permitiu, né? Para que a glória dele fosse revelada através de toda essa situação, né? E quando eu voltei com essa promessa de que ele ia mudar toda a minha história. Que lindo. Né?
E dali em diante, minhas experiências com Cristo, com Deus, foram extraordinárias. Ai, meu Deus. Foram maravilhosas, maravilhosas. Né? Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu fiz um momento de jejum, de oração, porque eu precisava buscar dele mais do que ele queria de mim. Ele foi buscar a filha pródiga, né? Exatamente. E aí ele começou a se revelar de várias formas para mim. Né? Então começou a me mostrar o que eu deveria fazer. Até os cursos, né? Eu digo assim que Deus é um Deus de detalhes. Amém. Ele não quer só parcial da sua vida, ele quer o total da sua vida. Aleluia. E era isso que ele estava querendo de mim naquele momento, sabe? Eu quero que você, exatamente, eu quero que você viva por inteiro comigo. Então, assim, é muito longo, tá? Esse processo. Então, dali eu digo que a minha conversão de conhecer a Jesus foi ali. Porque eu disse assim, Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar. Uau. Dos meus pais me falarem. Era a fé dos seus pais, mas agora, né? eu vejo o Senhor. É isso que eu acho lindo no seu testemunho, me emociona. Eu já tinha ouvido, na verdade, porque nós somos muito amigas, né? E eu sempre admirei a Uda, sempre, porque quando a gente se conheceu, foi num momento também que, né, eu estava passando por algumas situações na minha vida, né? Uma outra amiga tinha ido embora, e o Senhor me deu você, assim, como amizade. Foi verdade. Então, só para vocês entenderem, eu conheço, mas cada vez que eu ouço o testemunho de Uda, eu entendo, assim, que Deus vai nos buscar nos lugares realmente menos prováveis. Verdade. E eu não sei você, meu irmão, como é que você tá com a sua vida aí. Talvez você esteja olhando, né, a história de Uda e também aqui nosso bate-papo, e talvez você esteja falando, mas eu não estou entendendo nada, eu não creio em Deus. Esse é o momento em que Deus separou. Esse é o momento em que Deus separou para que você hoje se chegue mais perto. Chegue mais perto. Nós falamos aqui em um texto, lá em Salmo 34, verso 19, diz que muitas são as aflições do justo. Aí quem é esse justo? E eu quero aqui falar para você, justo é quem foi justificado pelo sangue de Jesus. Amém. Quem é justo? Você não é justo por você mesmo, meu irmão, não pelas suas obras. Ah, André, eu faço muitas obras, Uda, de caridade, eu dou para as ONGs muito dinheiro. E ali, não, você não é feito justo por causa das suas obras. Você e eu somos justos por causa do sacrifício de Jesus. Isso. Porque Ele nos justificou naquela cruz. Então, será que não é hoje o dia de você realmente reconhecer esse amor? Reconhecer que nós não somos, a nossa justiça, diz a palavra do Senhor, é como trapo de imundícia, meu irmão. É verdade. Nós não fazemos nada, nós não somos nada. Ele é tudo, Ele faz tudo, amém? Eu me empolguei aqui. Amém, é isso. Mas é isso, Udinha, porque a gente fica interagindo também com essas pessoas que muitas vezes estão passando tantas aflições. A gente falou que muitas são as aflições dos justos. É verdade. Né? Mas de todas, nós temos uma promessa, de todas as aflições, o nosso Deus nos livra. Há uma promessa, e é uma promessa firme, não é a promessa de homens, é a promessa do nosso Deus. Então, Ele foi ali naquele lugar e te livrou. O anjo do Senhor, eu creio assim, não é, amiga? E assim, ideia, eu quero até, assim, para quem está assistindo agora, né? Talvez você tenha filhos seus, né? Filha, que não esteja ainda conectado com Deus, que tenha um dia andado com Jesus, mas por algum motivo saiu do evangelho. Ou talvez não seja um filho, uma filha, talvez seja um pai, uma mãe, um primo, uma prima, né? Uma esposa, né? Uma esposa, um esposo, né? Eu lembro que minha mãe, durante toda essa trajetória minha, ela nunca deixou de orar por mim. Que lindo. Nunca deixou de orar. E eu digo que foi essa fortaleza dela, sabe? De estar ali sempre, aquela fé inabalável. Sabe? Porque você imagina, você vê os seus filhos, né? 15 anos fora do propósito de Deus. Imagina. Né? Longe daquilo que Deus realmente quer para a vida dela, né? Que você consagrou. Meu Deus, né? Que dor. Mas minha mãe, ela era perseverante. E eu creio que talvez tenha alguma mãe, algum pai aqui, algum familiar, alguém que você já tenha até desistido. Uau. Mas não desista.
Não desista, porque Deus é fiel no momento certo. Deus, ele não se apressa, ele não se atrasa. Deus, ele é atemporal. Nós aqui fazemos cálculo, fazemos conta de dias, de horas. Nós aqui nos precipitamos muitas vezes. Mas o Espírito Santo, creia que ele já está trabalhando. Aleluia, Senhor. Quando você menos imagina, no lugar que você menos imagina, ele vai trabalhar. Amém. Né? Eu creio nisso. E essa perseverança da minha mãe me ajudou muito na minha caminhada hoje com Deus. Né? Hoje, quando eu oro, eu falo com Deus sobre algo que eu quero compartilhar com Deus e que eu preciso de um tempo. E Deus fala, espera em mim. Né? Às vezes Deus também me aperta e diz assim, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Então, muitas vezes você está ali precipitado, né? Fala, querendo que Deus faça no teu tempo. Mas não é no teu tempo, não é no nosso tempo. A maneira da gente. Da maneira nossa, não é. Né? Por isso que Deus fala, Jesus, quando estava ali passando, que ele falou, Senhor, passa de mim esse cálice. Uau. Contudo, não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Aleluia. Então, é o ensino que Jesus dá pra gente, dizer assim, Senhor, eu tô nervosa, eu tô ansiosa, mas faz a tua vontade, papai, eu vou esperar. Então, minha mãe deu esse exemplo pra mim. De perseverança. De perseverança, que quando eu já estava na igreja cantando no louvor, ela chorava tanto, e dizia, meu Deus, eu estou vendo com os meus olhos aquilo que eu tanto via pela fé. Que lindo. Né? Então, assim, é meu recado para quem está hoje ouvindo. Eu não sei, talvez Deus está falando com você. Né? Aleluia. Não desista. Não desista. Jesus, ele vai estar presente no momento certo, na hora certa. Eita. E foi o meu caso, né? Foi no tempo certo, na hora certa. E é fruto dessa. E eu recebi esse amor, que hoje é um amor que contagia, que, sabe, me contagia. Aonde eu estou, eu quero passar esse amor para qualquer um. Dá pra ver, sabe, né, gente? Pra qualquer um, porque para mim é contagiante demais. É lindo, é gostoso demais, tá? Sabe, eu deito e sinto a presença dele. Eu já tive experiências de, talvez eu esteja pulando um pouquinho, mas de Deus parasse no trânsito, dizer, vai agora, entra naquele café, eu quero tomar um café com você agora. E eu sentar na cafeteria sozinha e sentir a presença dele ali comigo. Parece uma loucura a viagem. Mas é assim minha convivência com Deus. E Deus fala coisas extraordinárias para mim. Senhor, senta comigo, eu quero ouvir. Eu só quero te ouvir. Que lindo. E é isso que Deus quer de nós. É essa vida íntima com Ele. Sabe? É de você sentir Ele como seu pai, de verdade. Que lindo. Né? Que lindo. Sentir Ele como teu pai. Aquele pai que ouve, aquele pai que perdoa, que não olha para sua... Qual o pai que olha? É filho. Você é filho, você é filha. Então é assim que eu sinto, sabe? E agora sim, né? Depois de tantas coisas que você tem vivido, né? Quando você reconhece esse amor de Jesus. Nós somos justos. E o justo, né? A oração do justo lá em Tiago. Pode muito em seus efeitos. Pode muito em seus efeitos. Demais. A gente pensando nesse homem, nessa mulher justo e justa, né? Que foi justificado pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício. Você está debaixo dessa promessa. A oração, né? Tem muitos atributos desse justo, dessa mulher que crê no Senhor. Isso. E então, pensando nisso, Deus também tem feito tantas coisas na sua vida e cumprido a promessa dessa oração da sua mãe, Palmirinha, que é uma mulher justa, justificada pelo sangue. E ali a oração do justo, ela teve muita eficácia. Com certeza. A oração daquela mulher de Deus. E hoje, o poder da oração. Isso. E aí, como você falou, Deus tem um plano para você em outras nações. Já tinha te levado para, né, nações árabes, agora nos Estados Unidos da América. Exatamente. Oh, minha amiga. E para mim foi uma surpresa, porque eu não fazia planos para Estados Unidos. Na verdade, eu sempre gostei muito da Europa, né? Eu tive o privilégio de estar na Europa também um tempo, mas eu gostava da cultura europeia, né? Do estilo de vida do povo europeu. Mas é incrível como a gente faz planos. Não é? Mas a resposta é só dele. Eita, papai, tô pegando a minha poção. Não é? Mas a gente faz planos. O homem faz planos, como diz lá em Provérbios. Mas a melhor resposta é do Senhor.
E foi muito inusitado para mim, porque eu não estava esperando ir para os Estados Unidos, não tinha nenhum vínculo assim para dizer assim, eu vou. Uau! Não é? Assim, ninguém me incentivando aí, e mesmo assim, se tivesse, eu não estaria com esse pensamento, porque nunca passou pela minha mente. Ou nada, né? De estar ali naquele lugar. Mas Deus é muito extraordinário, Ele sempre nos surpreende. Né? Com coisas, com pensamentos que não vêm da gente, só vem dele. Que lindo! Não é? E muitas vezes a gente tem que ter até certos cuidados, assim, porque muitas vezes a gente quer fazer coisas que estão no nosso coração, mas não no coração de Deus. Então, era uma oração que eu muito fazia, assim, Senhor, coloca dentro de mim aquilo que está no teu coração. Porque eu posso fazer planos enganosos para mim. Muitas vezes você pode estar fazendo planos que você acha que é plano de Deus, mas não é. É plano do teu coração. E o coração é enganoso, que a palavra de Deus diz isso. Enganoso é o coração. Jeremias, exatamente. 17, Então, assim, eu pedi a Deus, Senhor, eu quero ser segundo o teu coração, uma mulher segundo o teu coração. Eu pedia muito isso a Deus. Senhor, eu quero ser uma mulher segundo o teu coração. O que o Senhor quer de mim? Que oração, o que o Senhor escreveu, né, pra minha vida? O que o Senhor escreveu? Aquilo que o Senhor escreveu, coloca pra mim esse desejo, pra eu não fazer a minha vontade, pra eu fazer a tua. Essa é uma então, oração. assim, e a gente muitas vezes a gente tem que aprender a orar, né? Eu peço muito a Deus isso. Me ensina a orar, Senhor. Porque às vezes a gente quer até induzir orações para o nosso bel prazer. Nossa. Para os nossos desejos. Eu tenho muito receio de, inclusive, assim, direcionar o Senhor. Que oração mais linda de Jesus. Olha, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia, que você citou agora, né? Seja feita a sua vontade. A tua vontade. Isso é uma oração. Realmente, olha, Senhor, eu não gostaria, assim, minha humanidade. De passar a minha por carne. Cruz. O meu lado humano, né? O lado humano, porque Jesus, 100% Deus, 100% homem. Isso. A humanidade de Jesus, né? Sabia que enfrentar as dores do pecado. Exato. Todas, como você falou de Isaías 54, tem um capítulo antes, tem o texto da minha vida. O texto da minha vida. Quando eu tive a questão do câncer, eu me apeguei naquela palavra. Verdadeiramente, ele tomou sobre si todas as nossas dores, as nossas iniquidades, levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia. Pelas suas pisaduras somos sarados. Amém. Esse é o texto da minha vida. Uau. Quando eu tive a questão do câncer há 10 anos. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, Jesus levou, né? A dor de Jesus era de separação do Pai, porque por ele é santo. Isso. Né? Maravilhosamente santo. Ele, naquele momento, o Pai iria justamente se separar por conta desse pecado esponjado, né? Como é que posso dizer assim? Sugado para Jesus. E ele levou as nossas dores, enfermidades, todo o castigo, né? Estava sobre uma vida. Se hoje a gente desfruta da nossa paz, não é, Uda? É verdade. É porque alguém pagou um preço e esse preço foi pago por Jesus. Sim. Isso sempre eu fico assim, encantada, fascinada com o nosso Jesus. Eu começo a falar, eu começo a me emocionar. Porque ele foi me buscar lá naquele fundo, né? Ele foi te buscar lá no fundo. Nossa, eu fui muito longe também. E ali eu me identifico muito com nosso testemunho, muito parecido, né? Eu não cresci no lar onde meu pai não era pastor nem nada, mas o Senhor foi me buscar lá naquele fundo do poço e me puxou e falou, venha para perto de mim, né? É assim, eu tenho algumas imagens aí, não sei se Tony tem os vídeos de Uda lá nos Estados Unidos ministrando. Olha, mulher das nações, uma profeta, né? Uma profetisa, uma ministra. Olha que linda, que família linda é essa, gente? Aí a gente tá até no Museu de Billy Graham, lá na Carolina do Sul. Ai, museu extraordinário. Quem por acaso for para os Estados Unidos e for para Carolina do Sul, não deixa de ir no Museu de Billy Graham, que é maravilhoso. Eita, aproveita. Esses meninos estão aproveitando, né, amiga? Sim, ali, Miltinho. Ó, volta aí pra gente ver. Miltinho, ó lá, meu amigo. Grande homem de Deus. Dessa vez não veio, né, aqui pro Brasil. Infelizmente, mas ele também tem uma experiência tremenda com Deus, né? Isso, muita coisa dali, daquele... Né? E ele vai ter a oportunidade de vir aqui, eu acredito. Claro, em nome de
Jesus. Quem sabe a gente pode fazer. Profetiza aí, amiga. Vai lá nos Estados Unidos da América, olhando o podcast. USA. Olha. Vamos sim, vamos fazer pra gente evangelizar, né? Amém. Lugares onde o Senhor vai nos levar. Eu creio que Deus tem um mistério com a gente aí, viu? Eu creio. Então. É uma família linda. Pedro, Joãozinho também. É uma família Pedro que eu hoje, amo. é engraçado, Pedro saiu daqui, ele não tocava, não era músico. Hoje, ele é um exímio guitarrista. Né? Eu tenho o prazer assim, uma felicidade muito grande de ver eles crescendo e evoluindo na música. O João já tá tocando baixo. Tô acompanhando. Um exímio desenhista, né? Milton, com o talento que ele tem, né? A gente tem uma banda em casa, na verdade. Gente, né? Tem um ministério, uma banda e um ministério. Uma banda, pois é. E o Pedro hoje é guitarrista, né? E tem se dedicado muito à música. Muito relevante. E assim como todos eles, né? Meu filho, o João também. Sim, e é bênção, né? É bênção. E assim... Quantas promessas, né? É um momento que eu queria, assim, deixar muito claro que... Sobre essa coisa da oração, né? Essa busca da oração, né? Mesmo que você hoje, né? Talvez alguém que esteja assistindo a gente não tenha nem religião, né? Você não esteja inserido em nenhuma religião. Mas creia no poder da oração. Aleluia, Senhor. Sabe? Eu creio, foi assim que eu comecei, né, minha caminhada com Deus, orando. A oração pode muito, e isso inclusive é cientificamente comprovado que a oração ela tem muita eficácia, não é? Então, minha vida de oração, ela começou assim. E Deus falou comigo quando eu orei. Deus falou comigo em casa. Você está preparada para fazer? Eu estava lavando roupa na lavanderia de férias da faculdade. Já tinha terminado a faculdade. E eu tava limpando a casa, né? Dando um jeitinho na minha casa. E aí, de repente, Deus falou isso comigo. Você está preparada para fazer isso que você está aqui fazendo? Para onde eu vou te levar? Meu Deus. E naquele momento eu tomei aquele susto. Eu fiz, meu Deus, será que é Deus que está falando? Sou eu, minha cabeça, minha mente. Mas daí ele falou, estude. E aí, em seguida ele falou, estude inglês. E eu falei, peraí, estudar inglês pra quê? Eu não tô indo para os Estados Unidos, não tô fazendo nada, não pretendo sair do país. Eu tava bem estabilizada aqui com a empresa de eventos, né? Que nós tínhamos aqui. E de repente eu disse assim, não, eu vou crer que não é a minha voz, é a voz de Deus. E eu comecei a mudar meu telefone para inglês, a andar pela fé. E aconteceu que a minha monografia de fonoaudiologia foi abordando sobre a voz, né? Sobre a voz do backing vocal. Sim. Eu fiz um artigo científico sobre isso. E, de repente, minha professora resolveu inscrever numa instituição americana. Mas eu não estava nem focada nisso, sabe? Eu escrevi, mas nem me dei conta de nada. E depois de 2 meses... E foi em preparação vocal mesmo, seu TCC? Exatamente. Foi na minha área mesmo de voz, né? E foi aí que depois de 2 meses eu recebo uma ligação da minha professora dizendo, Uda, você tá preparada para ir para os Estados Unidos? Aí eu retornou aquela voz de novo, eu não te falei. Gente, esse Deus era para estudar inglês. Então eu não sei se alguém tá se identificando aí, mas... Oh, meu Deus. Eu creio que sim, porque tudo aqui tem propósito. Aleluia. Não é para nossa brio, nada disso, é para edificar vidas, né? E dali profético isso aí. Você é muito usada. Muito usada. E dali eu entendi que Deus estava realmente mudando o curso da minha história. Oh, amiga. E dali em diante foi uma caminhada de jejum e oração, de comunicação com o Senhor. Até a minha chegada aos Estados Unidos foi um milagre. Milagre atrás de milagres. Uau! Que se eu for contar aqui, acho que não dá o podcast, porque é muito detalhes. São muitos detalhes. Muitos que eram confirmações em cima de confirmações de que era Deus. E chegou um momento que eu disse assim, Senhor, eu não sei como que vai ser a vida lá, eu só sei que eu estou me preparando para o que o Senhor quer. Então, muitas vezes, Deus só quer isso de você, que você ouça a voz dele e que você caminhe, não pare, se movimente. O justo viverá pela fé. Pela fé. Olha, a gente sem falando fé, do justo. É impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, vai ser impossível você estar agradando ao Senhor.
Meu Deus. E eu precisei caminhar pela fé em muitas situações. E Deus foi confirmando. 1 ano depois eu já estava lá, indo para os Estados Unidos, exatamente na mesma data, 26 de novembro. E eu fiquei assim, Senhor, o Senhor é rico até nos detalhes de datas, né? Então, assim, e cada experimento desse era uma intimidade maior com o Senhor. Lindo. E quando eu cheguei lá, para não surpresa, porque Deus já tinha me dito, você está se preparado para fazer isso aí na lavanderia? E eu fui trabalhar lá no Clean, né? Que chama do Clean, que é na limpeza de casas e tudo, né? Como ninguém me conhecia lá, eu fui trabalhar, mas sabendo que Deus tinha me dado aquele trajeto. Ele te preparou totalmente, Ana. E eu cada casa que eu limpava feliz e adorando a Deus. Uau. Ali eu fazia o meu altar de adoração ao Senhor. Em cada casa que eu ia, eu abençoava a casa. Eu dizia, Senhor, entra comigo. Qualquer mal que tiver aqui, vai saindo, Senhor. Eu quero que entre a paz nesse lar. Eu não conheço a vida de ninguém daqui, mas eu quero que o Senhor abençoe. Que tudo que eu tocar aqui nesse lugar, que seja diferente. E assim eu fiquei por 9 meses. Meu Deus. Trabalhando 9 nas casas. meses. Trabalhando em casas, né? Como helper, né? Sim, de clean. E foi bênção, porque a Bíblia diz que a gente tem que dar graças em tudo. Aleluia. Muitas vezes a gente não quer se submeter a situações. Por exemplo, José. José, ele para chegar ao governo, ele precisou primeiro passar a ser escravo. Imagina, você nem sonhava que ia ser governador, mas ser um escravo. Meu Deus. Passar por humilhação, por sofrimento. E assim, eu passei por situações difíceis, né? Muito difíceis, algumas vezes de humilhações, né? De palavras não positivas. Sim. Mas eu via tudo isso como fase, não? Pedras no caminho que querem até te desanimar, te fazer mudar a rota. Mas se você for persistir, olhar para o alvo que é Cristo, não, o Senhor me trouxe para cá. Aleluia. Eu creio que é Ele que me colocou aqui. Tinha uma palavra. Ele tinha uma promessa. Uma promessa, muito firme, né? Exatamente. Então, assim, e o que eu fazia? Eu saía da faxina e ia ajudar as igrejas. Sim. Porque essa era uma das coisas que Deus me moveu, né? Ir para lá como uma missionária musical, né? Ajudar igrejas que estavam lá necessitadas. Sim. De uma ajuda musical. Deus me levou para um trabalho completamente diferente. Uau. Que você se colocou nas mãos à dele, disposição, né? À disposição. Também, exatamente. Então, assim, Deus aí foi começando a me surpreender. E hoje, para a glória de Deus, eu trabalho na minha área, né? Estou trabalhando numa clínica fonoaudiológica, trabalhando com crianças atípicas, né? Neurodivergentes, né? E agora tendo o privilégio de inserir a música na terapia. E eu convido Jesus, né? Jesus esteja aqui conosco, né? E é muito lindo porque eu digo assim que não é fazer a obra de Deus, não é só aquele missionário que está ali, que se formou, que vai para um país, que vai... Você pode ser esse missionário dentro do seu trabalho. Você pode ser esse missionário em qualquer lugar que você estiver. Aleluia, Senhor. Qualquer lugar. Você pode levar a luz de Jesus para tantas pessoas. Estão carentes. Carentes demais, né? Então, assim, eu gosto de fazer Deus fazer parte de tudo da minha vida. Tudo. Que lindo. Tudo. Pra você ter ideia, até quando eu vou... Às vezes eu faço isso, né? Não todos os dias, mas às vezes Deus fala comigo. Veste tal roupa. Eu fiz, tá bom, pai. Que lindo. Detalhes, pode ser, né? assim, exagero, talvez, né? Para algumas pessoas, mas para mim não, para mim, né? Íntimo, sabe? E eu digo, Senhor, o que eu vou comprar agora? Já teve situações de eu orar e dizer, Senhor, puxa, eu gostaria tanto de ter... Eu tô precisando de perfume, Senhor, eu tô precisando de perfume. Foi uma situação que eu tava muito assim... Que eu tava ainda me estabilizando lá, não tinha muito recurso, né? E eu fiz, Senhor, e agora? Eu tô precisando de perfume, eu tô precisando disso, daquilo. E chegar o socorro, assim, sabe? E eu dizer assim, Senhor... Eu amo esse Deus. Sabe? Senhor, o Senhor é rico de detalhes. O Senhor quer fazer parte disso, de cada pedido nosso, né? Aleluia. Então, de orar num dia e dizer, Senhor, eu tô precisando de um carro. Meu Deus. Eu só tô com um carro para levar lá na Flórida, a gente precisa de carro para tudo, né? Sim. E a gente tava nessa época, tava só com um carro.
E eu falei, Senhor, tá difícil para mim um só carro, porque eu preciso servir também na igreja, eu preciso levar filho. Senhor, me ajuda. E no dia seguinte, Gente, eu ia na casa de uma amiga. Eita, gente. E ela falou assim, Uda, eu tava orando a Deus para trazer uma pessoa para eu dar um carro. E eu fiz assim, então essa pessoa sou eu, é a resposta de oração. Que lindo. Não é? E assim, desse detalhe, Eu me alegro. desse detalhe. É um Deus de detalhes. É um Deus de detalhes. Então, assim, creia no poder da oração, de que Ele supre as suas necessidades. Não é o seu trabalho que está suprindo, é Deus, é Ele que supre, é Ele que, se você confiar, Amém. entregar, confia no Senhor de todo o teu coração. Meu Deus, eu recebo essa palavra. Sabe? Confia de todo o teu coração, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais Ele faz. E o mais Ele vai fazer, e Ele diz e faz. Amém. Então, assim, eu hoje tenho É verdade. esse prazer, essa afã, Sim. de conhecer, de experimentar o Deus dessa Bíblia. Que lindo. O Deus dessa Bíblia, que todo mundo fala assim. Você se entregou, né, amiga, a Ele, né? Ah, eu já li várias vezes. Mas você talvez conheça só De ouvir falar. de ouvir falar. Uau! Né? Gente, eu tava olhando que Tony botou aí, eu acho que você ministrando lá. Isso. Já, olha, Milton tocando. Isso. Meu amigo aqui, ó, esposa de Udazinha. Aí foi um tempo que eu passei na igreja Diante do Trono, né? Sim. Com a pastora Ana Paula. Foi um tempo maravilhoso. Foi um tempo de Deus, mas foi um tempo curto, porque Deus permitiu assim, dessa forma, porque eu costumo, assim, ser muito obediente ao que Deus manda, né? E chegou um momento que Deus falou, não, eu não quero você mais aí, eu quero você em outro lugar. Olha. Servindo num lugar inapropriado, um lugar que, assim, que quase ninguém vai. Eu fiz, então tá bom, Senhor. Eis-me aqui, né? Aqui. Como Isaías falou. E aí falei com a pastora, eu preciso, Deus tá me chamando. Ela fez, Uda, não tem problema, é visão de reino. A pastora Ana Paula ela tem essa visão de missão, Ana Paula, né? sim. Ana Paula Valadão, essa mulher de Deus também que a gente gosta. E aí eu saí, hoje eu trabalho assim, nas igrejas, trabalhando nos ministérios de louvor, estruturando os ministérios, principalmente trazendo a consciência do que é a adoração. Eita! Porque cantar é muito, muito, muito diferente de adorar. Porque Deus é engraçado, Deus é rico de detalhes, porque Ele me permitiu conhecer o canto de forma secular, vamos dizer assim. Sim, eu também. E saber o que é a diferença do canto e da adoração. Centralizar Jesus. É muito diferente. É muito Eu me lembro diferente. quando eu me converti, né? Daiane, que é a nossa amiga, falava, Andréa, Jesus é o centro. É a centralidade, né? Porque o mundo lá fora adora a si mesmo. E aqui nós adoramos ao Deus vivo. E Ele se chama Jesus, esse Deus maravilhoso. É lindo tem planos de paz, né, Udinha? Eu ficaria por horas aqui, também. Viu, gente? A gente daqui a pouco, ai meu Deus, já vou encerrar daqui a pouquinho, ainda não acabou, mas assim, só pensando, né, nessa questão profética, Deus te levar para outras nações. E nós estamos vendo, eu falei, Uda, tantas coisas acontecendo. Muitas coisas acontecendo. Muitas perseguições também sobre o povo de Deus. Você deve ter passado algumas, não nesse contexto de pregação do evangelho. Eu não sei como é que é lá nos Estados Unidos. Se tem essa liberdade dependendo do lugar. Mas nós estamos vendo nossos irmãos, né? Não podemos deixar passar tantas perseguições vindo sobre o povo de Deus, pastores sendo presos, né? Lá já na Ásia, assim no caso, em lugares pontuais. E a gente, às vezes, não pode nem citar, porque senão a gente, às vezes, toma, né, algum tipo de retaliação, alguma coisa, mas nós não podemos, como povo de Deus, sabe, Uda, deixar de orar por esse povo, a igreja perseguida. Eu não sei como é que é a sua experiência lá, mas hoje mesmo eu recebi notícias, né, de pessoas que estão ali na Nigéria, também na China, em muitos lugares. Nossos irmãos estão sendo perseguidos. E hoje eu vejo a igreja brasileira ainda com tanta liberdade, eu não sei se fala nos Estados Unidos, mas nós vamos levantar um clamor daqui a pouco por esse povo que está sendo perseguido. Nossos irmãos, eles são nossos irmãos. Eu vi a entrevista de uma filha, né, justamente o pai dela é um pastor lá em um lugar na Ásia, e ela falando, gente, nós somos o corpo de Cristo, nós não podemos passar despercebidos, que existe
na verdade, um cumprimento profético que Jesus disse. Eu quero ler aqui, vou ler até esse texto e daqui a pouco a gente vai, né? Você que quer Uda mais vezes, por favor, interaja conosco aí, né, Uda, colocando aí de onde é que você está vendo esse Olhando Podcast. Talvez você esteja aí nos Estados Unidos, quem sabe? Na Flórida. Na Flórida, por favor, coloque aí alguma amiga, alguma pessoa que conheça a Uda, coloque aí pra gente. De onde você está falando? Talvez você queira deixar um pedido de oração. Muitas vezes você está sofrendo uma perseguição na sua família. Ou talvez, meu irmão, não sei, no seu trabalho. É hora da gente se firmar. Porquanto o cenário profético está todo montado aos nossos, né, diante dos nossos olhos. E nós temos que cumprir o ID do Senhor. Eu estou aqui, eu e Uda estamos aqui cumprindo o ID. ID, pregai o evangelho, não se cale, não é hora mais da gente se calar, porque o Senhor está às portas, amém? Maranata, ora vem Senhor Jesus, fale do evangelho. Nós vamos fazer uma oração daqui a pouquinho, já estamos encerrando aqui, já estamos aqui na finalização, infelizmente, desse podcast, oh meu Deus, mas a gente vai fazer uma oração pela igreja perseguida, a igreja do Senhor, que tem tentado, né? As pessoas têm tentado calar a igreja, mas eu quero te dizer uma coisa, as portas do inferno, meu querido, não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Amém. As portas do inferno não prevalecerão, diz o Senhor, contra a igreja dele amada. Então, você é igreja, você hoje é um homem que se pode dizer que você é justo diante do Senhor. O que é um homem justo, Andréa? É um homem que se rendeu à presença do justo juiz, que é o Senhor Jesus. É o homem que entendeu, a mulher que entendeu, o homem e a mulher, que sem Jesus a gente não é nada, que se rendeu ao sacrifício dele. Deus. Nós vamos também fazer uma oração se você quiser entregar a sua vida a Jesus. É hoje, é a hora, meu irmão. Não é, Uda? A gente vai fazer uma oração por essa mãe de família, esse pai de família, esse jovem que hoje decidiu, olha, Andréa, olha, Uda, eu quero entregar meu coração nas mãos desse Jesus que está voltando. Sim. Ele está voltando, não é uma história, não é um conto, é real. Olha o cenário ao nosso redor. Como é que se encontra? As nações, guerras, rumores de guerras, tratado de paz, meu irmão. Você tem alguma dúvida que Jesus está voltando? Eu não tenho, não, Dinha. Você tem? Os sinais seguirão, né? Esses sinais seguirão os que creem. Uau, né? É isso. Os sinais estão por aí. Estão por aí. Eu quero ler justamente assim, algo para a gente finalizar. E eu quero que depois você vai fazer, a gente realmente vai levantar um clamor, mas antes você vai fazer suas considerações finais para a gente encerrar esse podcast. Brasil, Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos, né, amiga? Mas Deus está fazendo a obra dele, eu creio. Ele pode levar esse canal, ele pode levar o podcast onde ele quiser. Ele é o dono desse canal. Os Estados Unidos é um país que ainda tem muita liberdade. Sim. Porém, a gente já está vendo sinais de perseguições, né? Então, a igreja sendo queimada em alguns estados. Sim. Né? O assassinato agora recente, né, do Charlie Kirk. Isso. E outras situações que têm acontecido, né, que a gente tem visto que, embora os Estados Unidos era o berço do sustento missionário de várias nações, não é? A gente tem sentido um esfriamento. Uau. Mas existe um alavancado avivamento surgindo no meio de tudo isso. Então, a gente tem sentido isso, esse movimento, sabe? De onde a coisa está vindo um pouco dentro dessa perseguição, bem sutil, vamos dizer assim, porque ainda se tem liberdade lá, né? Para adorar, para ir na rua. Recentemente, eu e meu esposo fomos para a praia e começamos a cantar e a adorar a Deus ali, como evangelismo, né? Junto com uma moça americana. E a gente ainda tem essa liberdade lá. Até quando? Mas a gente não sabe até quando, porque realmente já aos poucos já está havendo essa intolerância para com o cristianismo, não é? Mas eu creio que, como diz a música do Marcos Salles, a perseguição não parou a igreja. Uau. O Coliseu não parou a igreja. Eita, meu Deus. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Vai parar. Então, como você falou, né? Não tem portas que fechem
Podem fechar portas físicas. Sim, sim. Mas as portas espirituais estarão abertas em nome de Jesus. Eu creio. Amém? E tem esse texto que eu vou, pra gente, você fazer essas considerações, né? A gente encerrar nosso podcast. Mas lá em Lucas, né? Pensando nessa questão profética, né? Estados Unidos, Brasil, esse cenário, né? Da igreja. Mas aqui em Lucas 21, no verso de número 25, diz assim: e haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Aleluia. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia. Essa é a palavra que o Senhor hoje tem pra gente. Eu creio. Apesar das lutas, apesar das aflições, que a gente estava cantando, aquele louvor tão lindo, né? Apesar das perseguições, apesar das nossas lutas e vales, existe uma promessa. Existe. A nossa redenção está cada vez mais próxima. Amém, minha amiga? Em nome de minha Jesus. Amiga. Que lindo ter você aqui. É a igreja de Cristo, né? Se preparando como a noiva se preparando, né? Aleluia. E a gente quer ser aquela noiva prudente, aquelas noivas prudentes. Que enche, não é? Se enche de azeite. E o azeite é o símbolo da aliança, né? Da comunhão com o Senhor. Mas do Espírito Santo, do Espírito né? Santo, exatamente. Então é essa preparação, como a noiva se prepara. Nós estamos aqui nos preparando. Amém, Jesus. Como noiva de Cristo. Não é? E eu creio que esse avivamento está chegando. Esse grande último avivamento está chegando. Eu quero fazer parte. E a gente sente, lá nos Estados Unidos eu tenho sentido isso muito forte. Amém. Né? O povo de Deus se despertando para orações, né? Lá em Washington DC, há pouco tempo meus 2 filhos foram para essa roda de oração pelo governo, pela política, né? Para Deus também direcionar e trabalhar sobre os governantes, né? A gente aqui não se mete com isso, mas a gente ora. Amém. A Bíblia diz que a gente tem que orar sempre. Pelas autoridades, pelas né? Autoridades, exatamente, constituídas. Todas elas são constituídas. A autoridade do Brasil também. Precisamos orar, né? E precisamos orar pela igreja no mundo inteiro, pelas igrejas perseguidas, né? Deus tem feito um trabalho lindíssimo na África, nós temos recebido muitas notícias lá. Então, as igrejas muito se movem ajudando e contribuindo financeiramente com várias igrejas, vários ministérios no mundo inteiro. Então, eu creio que os Estados Unidos é uma forma do sustento que Deus levanta nesses últimos dias, não é? Para fortalecer a igreja de Cristo. Eu creio. Então, a gente está sentindo esse avivamento, dos últimos dias. O avivamento dos últimos dias. Amém. Aleluia. Eita, gente. Esse podcast foi muito profético também. Amém. Dinha, eu só posso agradecer a Deus pela sua vida, minha amiga. Eu agradeço a Deus muito pela sua vida. Muito, muito. Essa doçura sempre tem sido a sua marca, né? Apesar de tantas lutas, apesar nesse tempo longe do Senhor, Ele remiu o tempo. Nossa, amém? Demais. Remiu o tempo, Ele é o dono do tempo. Ele fez uma aceleração na tua vida que é algo surpreendente quando a gente olha a maturidade, o amor, essa vitalidade. Tem pessoas que a gente olha, a gente não vê tanta vitalidade, mas a gente olha pra você e vê a vitalidade do Espírito Santo. De Cristo, né? O brilho no olhar. Aleluia. Eu tenho esse brilho desde que eu me converti. Eu sei disso. Ai, muito. Oh, minha amiga, muito obrigada pela sua presença, viu, Dinha? Imensamente a Deus, em primeiro lugar, porque Ele é o autor de todas as coisas. Ele é o autor de tudo isso aqui. Aleluia. E só a Ele nós rendemos glória e graças. É a Ele toda a glória. Não tem nada a ver conosco aqui. Tem a ver somente com Ele. Por Ele, porque dEle, por Ele, para Ele. São todas as coisas. Né? Que você recebe, irmão, essa palavra, você que está aí. Né? Prepara-te, porque Jesus está próximo de vir. Nós não podemos deixar de anunciar isso, porque Ele está às portas. Amém. Então, nós, como servos de Deus, não é? Deus nos move a falar isso. Há tempo e há fora de tempo, que Jesus está voltando. Então, te prepara para te encontrar com Ele, que vai ser lindo. Amém. Vai ser um dia lindo.
Vamos fazer uma oração, né, amiga? Vamos sim. Vamos fazer essa oração, meu irmão. Se você sentir no coração, sabe, se ajoelhe aí. Não retenha para o Senhor. Não tenha medo, exatamente. Não é? Eu vou fazer essa oração juntamente com o Uda e a gente vai orar por você. Que se você quiser entregar sua vida a Jesus, aproveite esse momento. Aleluia. Você não tem o dono. Eu sempre costumo falar aqui, você não é dono do seu tempo. Você não sabe se você vai amanhecer. Eu não sei. Daqui a pouco eu vou atravessar a rua aqui. Eu não sei se não tenho controle do tempo. Então, vamos fazer essa oração. Entrega teu coração ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Vamos orar? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Abba, Pai. Obrigada, Paizinho tão amado, cuidadoso, zeloso é o nosso Deus. Pai, estamos aqui completamente rendidos ao Senhor. Porque entendemos que o Senhor, sabe, é o nosso justo e justificador. É o Senhor. E nos fez justos naquela cruz. O Senhor pagou o preço que era nosso. O Senhor pagou a maldição, levou sobre o Senhor toda enfermidade, toda iniquidade, para que hoje pudéssemos estar aqui de pé, feitos justos, Pai, recebendo a promessa de que muitas aflições, não poucas, mas muitas nós teremos, mas existe a promessa de que de todas o Senhor vai nos livrar. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada por essa palavra, obrigada por esse momento, e eu quero te orar, Senhor, nesse momento, entregando a vida dessa pessoa que está se rendendo ao Senhor, Jesus. essa pessoa que entendeu Jesus. que sem ti não tem mais possibilidade de caminhar. Pai, faz, Senhor, essa pessoa hoje, filho de Deus, filha de Deus. Escreve o nome dessa pessoa no livro da vida do Cordeiro. Jesus. E em breve nós nos encontraremos, Pai, com o Senhor nas alturas, no arrebatamento da igreja. Pai, cumpre as tuas promessas sobre a vida dessa pessoa, desse jovem, dessa mãe de família. Oh, Pai, também te pedimos, Senhor, abençoa cada família que está representada, que aquele que estiver ouvindo o som da nossa voz, da minha voz, agora receba o Espírito Santo de Deus. Sim, entra nesta casa levando salvação, levando perdão de pecados e a paz, shalom do Senhor em cada família. Aleluia, para a honra e para a glória do teu poderoso nome, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Aleluia. Amém, amém e amém. Oh, amiga, vamos encerrar então. Muito obrigada pela sua companhia, doce companhia do Senhor Jesus na tua vida. Amém. Meu irmão, então, obrigada porque você chegou até aqui nesse Olhando Podcast. Deixa um like aí e se inscreva aqui nesse canal para que essa obra continue, essa obra missionária que é Olhando para Jesus. Fica na presença, fica na paz e na graça do nosso amado Salvador, porque nós estamos aqui, sempre olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Deus abençoe a sua família. Até o próximo Olhando Podcast. Tchau!